Na França aconteceu pelo amor. Vocês têm essa fama já, né, de não ser muito simpático. Foi difícil, para falar a verdade. Fui atrás do gringo em São Paulo. Como que você foi recebida na família dele? Ai, cara, sinceramente, E o que você diria para quem está em busca de um amor francês? É com muita alegria e gratidão que eu convido a Irina Silva para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada! Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Irina! oi, Marcele, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora. Obrigada por aceitar estar aqui fazendo essa entrevista. Obrigada a você, é um prazer, né? Depois de tantos anos. É verdade. Gente, Irina e eu, nós somos amigas há 500 anos. Não é isso, Irina? É, 501. Para que vocês possam conhecê-la um pouquinho, Irina, se apresenta aqui para o pessoal do canal Brasigringa. Meu nome é Irina, eu sou do Rio, né? Sou carioca, tenho 34 e há 4 anos eu moro na França. Mudei para cá com meu marido, que é francês, trabalho aqui com controle de gestão e tenho 2 filhos, uma de 2 e um de 5 meses. Irina, você sempre sonhou em morar fora? Sim, sim, assim, eu sempre, desde que eu me lembro, assim, adolescente, novinha, eu tinha essa vontade. Não na França, né? Porque eu comecei a aprender inglês cedo e eu tinha muita facilidade com inglês, então eu via mais assim, né? Inglaterra, Estados Unidos, era o que eu imaginava na minha cabeça. Mas a vontade de morar fora eu tive desde cedo, sim. Você falou que começou a estudar inglês desde cedo. Como que você aprendeu inglês? No CC, não sei se você conhece, lembra do CCAA? Foi o primeiro curso de inglês. Cariocas entenderão, né? Foi o primeiro curso de inglês que eu fiz. A minha mãe me matriculou, eu devia ter nem 10 anos. E aí depois eu fiz a cultura inglesa, eu saí do CCA para a cultura inglesa e fiz até o final. Então eu fiz uns 5, 6 anos de cultura inglesa. Então foi por cursinho de inglês mesmo. Eu amava, eu era boa aluna de inglês, eu amava. Então, com a música, seriado, tipo, eu fixava mais, né? Escutava muito inglês, como todos os adolescentes da nossa época. Então, foi por cursinho de inglês, na verdade. Antes de morar na França, você teve alguma outra experiência internacional? Tive 2 experiências, na verdade, curtas, né? A primeira foi um programa da Disney que chama ICP, International College Program, que era para brasileiros, né? Que queriam trabalhar na Disney durante as férias da faculdade. Então, tinha que ser estudante de universidade. Aí tinha um processo seletivo lá. Era até uma agência de viagens, acho que era STB que fazia na época, né? Aí tinha entrevista, pereré, pereré, e aí os aprovados, eles cuidavam do visto, e você ia lá para trabalhar nos parques ou nos hotéis da Disney, na Flórida, né? Durante 3 meses, era muito legal esse programa, porque você ficava você morava nos condomínios da Disney, que só tinha os estudantes que estavam trabalhando lá, você tinha transporte, né, ida e volta para o parque, e, tipo, quase toda noite tinha uma festa, assim, né, porque um monte de estudante junto, foi muito legal, isso eu tinha 21 anos, foi a primeira, e foram 3 meses, né, você já vai com data de ida e data de volta, né, e aí depois, um ano depois, eu acho, eu fui para o Chile também. Esse foi pela IESEC, não sei se você já ouviu falar da IESEC. Explica um É, pouquinho para nós aqui. a ESEC é uma organização estudantil também, né, que existe em vários países do mundo e que organiza intercâmbios de jovens universitários também, na maioria das vezes, entre países, né? Então, tem vários tipos de intercâmbio. Tem intercâmbio profissional de empresa, mas a maioria é tipo para voluntariado, né? O meu do Chile foi nessa base de voluntariado. Tinha uma ajuda de custos, mas era voluntariado. E eu fui para 3 meses também para trabalhar, e foi super legal esse projeto. Era um projeto para ajudar microempreendedores a implementarem controle financeiro nas empresas deles.
Então foi bem tranquilo, né? Porque era voluntariado. Mas foi super interessante, tipo, a empresa era legal, o pessoal da equipe era legal. E aí, isso eu tinha 22. Isso eu tinha 22. Foram 3 meses no Chile. No Chile, fala-se espanhol. E aí, como que foi para Isso. você aprender espanhol? No colégio, no Pedro II, eu podia escolher, né, a partir do ensino médio, inglês, espanhol, francês, no colégio que eu estudei. Eu escolhi espanhol, então eu fiz 3 anos de espanhol no colégio já, e eu fiz curso também, fiz bem rápido, acho que foram 6 meses, mas eu fiz curso de espanhol também quando eu estava na faculdade. Então eu falava um intermediário bom, assim, quando eu fui, sabe? Dava para se virar bem. E quando você passou esses 3 meses, você notou que houve um avanço? Nossa, total, total. Eu lembro que quando eu cheguei lá, na primeira semana, eu falei, meu Deus, eu achava que falava espanhol, né? Porque quando eles falam rápido, né? Eles juntam. Espanhol é meio que nem francês, eles juntam todas as palavras. E quando você tá numa sala com várias pessoas falando ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Mas aí, tipo, com o passar das semanas, sim, eu vi uma evolução, assim, clara. Até para escrever também, né? Porque em cursinho, colégio, tipo, a gente aprende mais a falar, né? Mas a parte escrita, pelo menos para mim, eu desenvolvi muito mais nesse intercâmbio do que o que eu tinha antes. Então, sim, eu vi uma evolução boa, sim. Hoje você mora na Europa, você mora na França. Como que a França aconteceu na sua vida? Então, a França aconteceu pelo amor. Por causa do meu marido, né, meu namorado na época, a gente se conheceu no Rio, né, que é minha cidade natal, né? A gente se conheceu no Rio, e a gente começou a namorar, aconteceu até bem rápido, né? A gente começou a namorar rápido, a gente foi morar juntos no Rio. Acho que uns 4 meses depois de se conhecer, a gente foi morar juntos. E aí ficamos morando juntos no Rio, é, 3 anos, eu acho. E aí a empresa que ele trabalhava no Rio, que era uma empresa francesa, fez uma proposta para ele ir para São Paulo. Aí fui para São Paulo atrás dele, fui atrás do gringo em São Paulo na época. E aí, 2 anos em São Paulo, acho que foi isso. Depois de 2 anos em São Paulo, a empresa fez uma proposta para ele vir para voltar para a França. E aí eu lembro que na época eu até coloquei pilha para ele vir. Ele não queria tanto. Meu marido, ele é um francês apaixonado pelo Brasil. Ele gostava muito do Brasil, da vida, aquilo de andar de chinela havaiana e bermuda o ano inteiro, né? Ele gosta muito do Brasil. E eu que queria vir, por causa exatamente daquele sonho de morar fora que eu já tinha, né? E na época eu tinha quase 30 anos, ia fazer 30 anos, e aí eu falei, é agora ou nunca, né? Porque a gente pensava em ter filho. A gente pensava em ter filho já. E eu pensei, se for para mudar de país, né, viver essa experiência, que é muito mais fácil antes de ter filho, né? Até para achar emprego, enfim, né? Você é mais livre. Aí eu lembro que na época eu botei pilha para ele aceitar. Eu queria mais do que ele vir para cá, na verdade. E como que vocês se conheceram? Pelo Tinder, pelo Tinder. Gente, é isso que eu digo. Quando é para ser, Sim, vai acontecer. total. Vai Total, acontecer. Marcele. E eu lembro que a gente se conheceu em janeiro de 2014. Então foram os primórdios do Tinder, assim. E eu lembro que quem baixou o Tinder no meu celular foi uma amiga minha. Assim, e eu conheci ele, ele foi a primeira pessoa que eu saí. Porque eu lembro que ela baixou no meu celular, tipo, eu fui passar ano novo com ela, tipo, 31, né? E a gente conheceu dia 9 de janeiro. Então foi logo depois, assim. Bem rápido aquilo, era para ser mesmo. Você já havia se relacionado com estrangeiro antes? Não, relacionado não, né? Já tinha conhecido, assim, dado beijinho, digamos assim, mas Mas um relacionamento, não, não, foi o primeiro, assim. Na sua opinião, Irina, quais são os pontos positivos de morar fora? Positivos, então, vou falar daqui da França, né, que é a minha experiência, né? Assim, positivo. Não tem como não falar da segurança, né, Marcela? Ainda mais sendo do Rio.
nós que conhecemos bem o Rio, né, tem isso, né, aquela liberdade, né, na verdade, de você poder andar na rua em tranquilidade. Não que aqui, que eu moro na região de Paris, né, então lógico que tem furto, né, tem assalto também, mas é num nível muito menor, né, não que aqui seja o paraíso, mas a segurança eu conto como um ponto positivo, com certeza. É, acaba que a educação, né? Porque a gente decidiu mudar para cá também, eu quis, e ele também, muito pelos filhos, né? A gente queria ter família e tal, né? Então, assim, educação pública, saúde pública também, né? Que infelizmente no Brasil, enfim, né? A gente sabe que enfim, não se compara com o sistema daqui de saúde e educação. Acho que são esses os pontos. E a cultura, né? A questão cultural, né? Querendo ou não, é uma experiência que abre a nossa cabeça totalmente, né? Idioma novo, cultura nova, né? Acaba que é difícil, assim, na idade que eu vim, né, com 30, que você já não é mais tão novinho, foi difícil no início, mas é muito rico, né? Assim, acho que a cultura também seria um ponto positivo. E os pontos negativos de morar fora? Ai, enfim, carioca não tem como falar do frio. E olha que aqui nem é tão frio, né? Tem lugares que são muito mais frios. Mas, cara, outubro, setembro, outubro, a gente já começa a botar o casaco e só vai tirar o casaco em abril. Abril, maio, né? Então, assim, são são muitos meses, assim, de pouco sol, né? Que escurece, tipo, amanhece tarde e anoitece cedo, né? Tipo, tem poucas horas enfim, o tempo, né? O inverno aqui é pesado, sabe? As pessoas. O francês tem essa fama já, né? De não ser muito simpático. E você vê claramente que no inverno o humor das pessoas muda, né? As pessoas são mais fechadas, mais assim, ranzinhas mesmo, sabe? A falta do sol, né? Sim. Porque no Brasil a gente não valoriza, né? Porque a gente tem muito, mas é verdade que tipo tem um impacto impressionante no nosso humor, né? No nosso dia a dia, o fato de ter sol o tempo inteiro é muito bom. Então, assim, esse com certeza é um ponto negativo. E aqui na França também a formalidade, né? Aquela questão, a questão tipo da espontaneidade, da informalidade do Brasil, do jeito de falar, né? Isso não tem aqui, né? Totalmente diferente, né? Outra cultura, o jeito que eles falam, que eles se vestem, né? Tipo, não tudo é muito mais formal, sabe? Você pensa mais antes de falar, não tem aquilo da informalidade, da espontaneidade do brasileiro mesmo, né? Isso faz falta. E a família, né? Acho que todo mundo que mora fora, né? Família e os amigos, né? Que a gente, enfim, que a gente vê menos. A tecnologia ajuda, né? Mas ainda mais com o Covid, né? Que a gente foi obrigado a ficar um tempo sem ir, começou a fazer. Eu tive a minha primeira filha em 2021. Meus pais foram conhecer, ela já tinha mais de um ano, né? Porque eles não podiam, minha mãe não podia vir, a gente não podia sair. Então, essa proximidade faz falta, né? Da família e dos amigos. Você nos disse que tinha sonho de morar fora, e aí a França aconteceu assim na sua vida. Como que foi a Sim, sua adaptação? foi difícil, para falar a verdade, né? Foi difícil. Assim, eu acho que poderia ter sido muito mais difícil, né? Porque eu sei que tem brasileiras que vêm, bem ou mal não, né? Eu vim com um francês, né? O que já facilita muita coisa. Eu sei com certeza que tem brasileiras e casais brasileiros que vêm que deve ser muito mais difícil. Mas foi sim, e difícil no sentido de que meu francês era muito básico, bem básico assim, então tinha a barreira da língua, né? Porque francês tem vários lugares que você fala inglês fácil, né? As pessoas aqui têm, isso não é mito, né? Tem uma resistência ao inglês, né? Eles não gostam assim, né? Aqui faz muita diferença você falar o francês, né? A língua deles. Então, meu francês era super básico. A gente tinha que achar apartamento, e aqui em Paris é um dos mercados mais difíceis, assim, acho que do mundo para você achar apartamento, né? É muito disputado. Geralmente, quando na cidade de Paris mesmo, às vezes tem um anúncio de aluguel, 2 dias depois já está alugado, acabou.
Uau. tem muita procura, né, pelos apartamentos. Então eu tinha que achar apartamento, porque o meu marido já veio com um contrato de trabalho. Então eu ligava, aconteceu uma vez de eu ligar numa agência, porque na época o meu francês era fraco, né, com o sotaque, de eu ligar, falar, olha, estou vendo um anúncio aqui, queria visitar. Aí o agente imobiliário falou, não, já está alugado. Aí meu marido ligou 1 minuto depois e para ele estava disponível, sabe? Então tem essas barreiras assim, né? Teve esse tipo, e também eu tive a sorte, na verdade, de conseguir um trabalho bem rápido, assim, foi uma super coincidência, mas eu comecei a procurar logo, depois que a gente conseguiu o apartamento, eu comecei já a procurar emprego, e eu consegui achar um emprego rápido na minha área, assim. Glória a E Deus. só que o meu francês era muito básico. Então, assim, nossa, no início foi muito difícil, assim, de ir em reuniões e não entender tudo, né? Aquilo de, tipo, ter que fazer relatório em francês e, tipo, pesquisar, tradução, tipo, demorar, sei lá, 3 vezes mais do que eu demoraria hoje pela própria barreira da língua, né? E até coisas básicas, tipo assim, almoçar com um colega, tomar uma cerveja, mas um grupo de, sei lá, 6 pessoas falando, você fica perdida quando você não fala a língua, né? Então, foi difícil nesse sentido. Muita coisa ligada à própria língua, né? De chegar num país sem dominar a língua, né? Sem dominar o francês. Acho que essa parte foi difícil. Se eu tivesse chegado já com francês intermediário, teria sido bem mais fácil. Como que você aprendeu francês? Na verdade, eu cheguei com francês básico porque tem um método, não sei se você conhece, Marcelo, que chama Assimil. É que você estuda sozinho no seu ritmo, né? Eu acho que é francês, mas assim, tem para muitas, sei lá, dezenas de línguas. Que você baixa, né? Você baixa o PDF e os áudios, aí eu estudava no celular, e você vai indo no seu ritmo, você vai fazendo as lições, você escuta, né? Aí tem que repetir e vai preenchendo o livro, né? Então, eu estudei sozinha um bom tempo, né? Porque antes de mudar para cá, bem ou mal, a gente já estava juntos há 5 anos. Então, eu já tinha vindo para a França, eu acho que 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Já conhecia a família dele, né? Já tinha passado Natal aqui, já tinha vindo para o casamento do irmão dele. Então, já falava um pouquinho, assim, né? Falava aquele básico para de se virar, né? Fazer uma conversa de 5 minutos. Isso eu já falava. E também, e quando eu comecei a procurar emprego, eu fiquei treinando, baixei as perguntas na internet de francês, aí ficava treinando com meu marido a resposta, né? Então, assim, cheguei com um intermediário para básico daquele basicão, né? Para você conseguir se virar, comprar um pão, né? Conversar 5 minutos. Era esse meu nível quando eu cheguei. Mas aí o que eu acho que acelerou muito, que na verdade assim, foi difícil, mas acabou que ajudou a ser mais rápido o meu aprendizado, foi o trabalho, né? Foi aquilo de ser obrigada a falar, escutar o dia inteiro, ser obrigada a falar, ser obrigada a escrever. Isso acaba que acelera muito, né? Tipo, eu via que era bem mais difícil do que foi com o inglês e com o espanhol, sabe? Até porque o francês é uma língua difícil, né? Não é uma língua fácil. Então, eu senti, tipo assim, não foi um aprendizado fácil, fluido, sabe? Não foi, foi difícil. E hoje em dia você já é fluente. Sou. Hoje eu posso dizer que eu sou fluente, sou. Não falo perfeito, não. Tem umas coisas assim de conjugação, advérbio, que eu ainda dou uma escorregada. Mas hoje, assim, eu posso. Aquela situação de entrar e almoçar com 10 pessoas falando, ou reunião, isso já é tranquilo. Já para escrever também já é tranquilo. Hoje eu posso dizer que sou fluente, né? Sou. Você falou que já havia visitado a França algumas vezes para conhecer a família dele e tudo. Como que você foi recebida na família dele? Ai, cara, sinceramente, muito bem. E era uma apreensão, né? Porque francês tem essa fama de não ser tão caloroso, né? Digamos assim. E ainda tinha a questão da cor, né? Da raça, né? Vai chegar uma brasileira negra, né? Eu fiquei assim, né? Vamos ver. Mas a família deles, sim, sinceramente, sempre me acolheu muito, são muito fofos, assim.
sempre me acolheram muito bem. Também, eu acho que ajuda muito que a família dele, a origem do pai e da mãe é italiana, né? Então, eles são, assim, muito mais calorosos do que um francês. Eles são meio que aqueles italianos típicos. Falam muito, né? Aquela mesa, muita comida, muita bebida. Eu, eu acho que isso ajudou bastante também, mas eu sempre fui super bem recebida. De verdade. Uma sorte, né? Porque tem muitas histórias de brasileira que não são aqui na França, né? Em todo mundo, no mundo inteiro, tem cada história de terror que é brabo, é brabo. E como foi na sua família? Como que a sua família recebeu o seu marido? Ah, bem, super bem. A minha família, na verdade, tem muito gringo na minha família. O meu pai, na verdade, ele não deixa de ser gringo, não. Meu pai, ele é moçambicano. Eu tenho uma tia que é casada com um suíço, tenho uma tia casada com um alemão. A minha prima é casada com um polonês. Então, assim, já era. Não tinha francês, mas já não era assim o gringo da família, né? Já tinha muito estrangeiro. Já tinha muitos estrangeiros na minha família. Então, assim, por esse lado já foi normal, né? Não foi uma coisa assim super inédita. E assim, de cara, eu sou filha única, né? Então, se deu muito bem com os meus pais. Aí levei, enfim, quando a gente morava lá no Rio, né? Tinha aqueles almoços de família, ele ia, né? Passava Natal. Sim, bem, foi bem tranquilo, assim. Ele, eu acho que por ser esse tipo de gringo que gosta do Brasil, né? Facilita, né? Não é um gringo, assim, um estrangeiro, assim, muito engessado, né? Ele gosta disso, enfim, da informalidade também. Você em um momento comentou assim: os franceses eles são mais fechadões, eles têm essa fama. Você lembra algum episódio que você falou assim, gente, agora eu tô vendo o que as pessoas diziam? Lembro, lembro. Porque justamente no trabalho, né? O meu trabalho eu fico em clientes, né? Então eu não fico sempre no escritório da minha empresa com os colegas que eu conheço mais. Faço projeto, né? Missões em clientes também. E acho que a vez assim que tipo me chocou foi no trabalho, né? Eu tinha que fazer, enfim, tinha uma coisa para fazer, eu precisava falar com uma pessoa, a pessoa precisava me explicar, né? Um processo lá para eu conseguir fazer o que eu tinha que fazer. E aí eu fui falar com a pessoa, normal, assim, né? Era minha segunda semana na empresa. Eu cheguei e falei: Ah, bom dia, né? Meu nome é tal, vim falar com você, né? Nanã. E, cara, a mulher, porque assim, você pode não estar disponível na hora, acontece, você fala, de fulana, agora não dá, né? Você volta depois. A mulher falou assim, olhou pra minha cara, falou assim, não tenho tempo para você. E fechou a cara, assim, sabe? O choque, né? Porque no Brasil a gente não fala nunca isso, né? Claro. A gente fala, ainda mais eu era nova, né? Era meu primeiro trabalho na França. Então eu fiquei, tipo, assim, e sem um sorriso, assim, aquela cara fechada, não tenho tempo para você. Tipo, praticamente sai daqui, né? Não falou assim, mas, tipo, fechou a cara e eu sabia que era o que ela queria dizer, tipo, some da minha frente, né? Porque, tipo, no Brasil a gente não fala isso, né? A gente fala, volta depois, né? Agora não dá. Aquele jeito, né? Aquela formalidade, espontaneidade, gentileza, né? Tipo, a gente não fala nunca, não tenho tempo para você com a cara fechada, né? Pelo menos nunca aconteceu comigo. A gente não fala, né? A gente não tem isso, né? Então, esse foi um episódio que marcou. Teve outros assim, mas acho que esse, por ter sido bem no início, né? Foi um que deu uma marcada, assim, né? E esse tipo de comportamento é algo normal que outra pessoa faria ou era algo particular dessa moça? Não, essa moça, ela estava bem, tanto que depois ela me pediu desculpa, mas assim, muito depois, não foi no dia, não. Tipo, 3 semanas depois, não sei o que aconteceu, que ela me falou, desculpa, né? Eu sei que eu não fui educada com você naquele dia e tal. Mas não, ela estava mal educada. Mas aqui, essa foi extrema, mas aqui eles são
muito mais sinceros e diretos, assim, né? Porque no Brasil a gente fala assim, agora não dá, volta depois. O que eles podem realmente falar assim é, olha, eu não tenho tempo para você hoje, olha a minha agenda, né, no Outlook, marca uma reunião, sabe? De uma forma seca, assim. Isso é normal, né? Não é aquilo do Brasil, depois você passa aqui, não, 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 não. Olha a minha agenda no Outlook, né? É uma coisa mais assim, né? Mas isso é normal e eu já acostumei, assim, eu entendo, né? As pessoas têm o horário deles, né? Enfim, é o jeito deles, isso é normal. Não tem aquilo, depois passa aqui rapidinho, não. Olha a minha agenda, vê um horário que eu esteja disponível, né? E volta depois. Perfeito. Você está morando aí há quanto tempo, Irina? Tem 4 anos. 4 anos. 4 Qual anos. hábito deles você já adquiriu? Qual que eu já adquiri? Não vou dizer que eu adquiri totalmente, né? Mas uma coisa que essa questão deles de ser muito mais direto, eu acho que tem as suas vantagens, sabe? Eu não, lógico que eu não adquiri porque eu não tenho essa personalidade, não tenho essa cultura de ser seca. Mas uma coisa que eu acho hoje, eu já acho que todo mundo acha ruim, mas hoje eu acho muito ruim e desnecessário no Brasil. É aquilo, às vezes até com seus amigos próximos, assim. Você fala, amanhã vamos na praia. Vamos, não, não, não. E todo mundo diz que vai, mas você sabe que, talvez a gente. E acaba que ninguém vai no dia seguinte. Aquele sim, né? Vamos sim. E depois, né, ninguém vai. Pouco Hoje eu de vejo que palha. isso é tipo desnecessário, porque a gente não fala, não, ó, não vai dar. Não vou na praia porque não dá, eu não tô afim. Isso também é uma coisa que eu não vou dizer que eu faço, mas hoje eu entendo, eu acho que é válido as pessoas não precisar arrumar desculpa, tipo, não dá, não vou porque, enfim, tem outra coisa para fazer, né? Pronto. Não tenho tempo. Ser direto, eu vejo que tem as suas vantagens, na verdade, né? Não ser seco. Mas ser mais direto, assim, né? Falar mais a verdade, digamos assim, sem dar tanta volta, assim, né? Isso, hoje eu vejo que tem as suas vantagens. Isso eu gosto aqui também. O povo também é bem certeiro, isso é É muito bom. coisa nossa de brasileiro, né? A gente não gosta de falar não, né? A gente não tem isso. Mas eu acho que fica pior, né, Irina? Porque a pessoa se recusa a falar não, a outra fica acreditando que pode vir a acontecer. Eu acho que é Exatamente. bola de neve. É melhor a pessoa ser direta, Total. como você disse, sem perder a doçura, né? Seja direto, É, não perca a doçura, mas não perca nem o seu tempo e nem o tempo da outra pessoa. Verdade. E qual hábito deles você tem praticamente certeza que nunca vai adquirir? Eu acho que é essa questão de ser seco, né? Isso tem de personalidade, mas também é cultural, né? A gente tem aquilo de falar bom dia com certo sorriso, né? Aquela personalidade. E olha que eu nem sou assim, eu não sou da super falante, mas aquela personalidade mais doce, eu diria, né? A gente tem, pelo menos comparado com o francês, o brasileiro tem assim uma simpatia, uma doçura que eles não têm. E isso eu espero, pelo menos, não perder nunca, né? Isso de ser seco é uma coisa assim que eu não, enfim, eu não vejo nada de positivo nisso, né? De Uhum. você perder ficar tipo ranzinhos assim, né? Sem um sorriso. Isso, Ah, enfim, eu não. Não precisa sorrir o tempo inteiro, mas você entende o que eu tô querendo dizer, né? sim, Tipo, sim, aquilo, né? Uma certa simpatia, né? Acaba que dá uma adoçada, né? No dia a dia. Isso eu espero, pelo menos, nunca perder. você está em Paris, você conhece muitos outros brasileiros ou não? O seu meio é mais o meio francês mesmo? Não conheço muitos outros brasileiros. Hoje eu até me arrependo um pouco, porque quando eu mudei, tinha, né? Eu entrei na comunidade de Facebook Brasileiras de Paris, porque sempre tem, né? E tem vários grupos de Facebook. Só que no início eu falei, eu não vou interagir muito, né? Ir nos encontros e tal, porque eu queria aprender francês, né? E eu sabia que se eu entrasse numa de sair com muito brasileiro
eu ia ficar falando português, né? Então, no início, de propósito, eu não quis. Só que a gente mudou para cá em 2019. Aí, 2020, estourou. Então, 2020 foi aquele ano que não tinha tanta coisa, e ainda por cima eu engravidei em 2020. Então, acabou que depois de 2019, que eu não queria conhecer tanto brasileiro de propósito, acabou que juntou 2020 e a gravidez. Aí, 2021 nasceu minha filha. 2022 nasceu meu filho. Então, acabou que, tipo, hoje eu até gostaria de ter mais amigos brasileiros, só que com a questão do dia a dia de duas crianças fica mais complicado, né? De sair, né? De conhecer pessoas, assim. Então, assim, eu no início foi de propósito, mas hoje até que eu dou uma arrependida, sabe? Eu gostaria de ter mais amigas brasileiras. Acho que seria mais. Enfim, seria legal. Seria legal. Você tem uma história linda. Você vê a mão de Deus nessa sua trajetória? Ah, eu vejo sim, vejo com certeza. Inclusive, logo antes de mudar para cá, eu fiz uma cirurgia, né? Foi, enfim, é, eu descobri que eu estava com um tumor, né, benigno, muito grande, que teve que ser operado, assim, às pressas. Isso foi em dezembro de 2018. A gente mudou para cá em março de 2019. Então, eu descobri, eu estava com tosse, fui no hospital. Eu lembro que eu mandei mensagem para o meu chefe: olha, eu vou chegar um pouquinho atrasada porque eu tenho que ir no hospital, que eu tô com muita tosse. Aí eu fui achando que eu ia sair. Nisso, eu fiquei internada e saí um mês depois para fazer essa cirurgia. E aí eu fiquei depois, né? Porque a recuperação foi relativamente, não foi tão rápida, né? Porque foi uma cirurgia delicada e tal. Mas aí depois eu fiquei pensando, caramba, a sorte que eu dei, porque eu mudei para cá 3 meses depois, né? Se essa tosse tivesse dado 6 meses depois, se eu tivesse aqui na França, sem família, né? Procurando emprego, teria sido muito mais difícil, muito mais difícil. Até eu lembro que na época eu trabalhava na Telefônica na época, né? Eu consegui negociar para sair, eles me mandaram embora, né? Que não é tão fácil, né? Para eu poder vir. Então também foi. Quando foi para vir para cá, as coisas foram bem assim, sabe? Encaminhadas. Tanto essa questão da saúde, porque quando a gente mudou eu já estava bem, né? E ter conseguido sair da empresa também, né? Com seguro, desemprego. Vamos às recomendações. O que que você aconselha as pessoas? Vou começar te Tá. perguntando o que que você recomenda para quem está estudando francês. Para quem está estudando francês, esse método Assimil eu acho muito interessante, porque você vai no seu ritmo, né? Inclusive, foi assim que o meu marido começou a aprender português, há muitos anos atrás. E eu acho bem interessante, assim, para o básico, né? Porque você faz as lições no seu ritmo, você consegue ouvir o áudio no celular, né? MP3, acho bem legal. E uma outra coisa muito legal é uma coisa que chama Journal en Français Facile. É um site, né? Você escuta pela internet mesmo, e são notícias, são 15 minutos, eu acho, todos os dias de notícias, mas é em francês lento, para estrangeiros. É muito legal. Tipo, num ritmo como se fosse quase a metade da velocidade que eles falam normal. Mas então, para quem está começando, é ótimo, né? Porque você escuta 15 minutos todo dia de notícia num ritmo que você consegue ir pegando aos poucos, assim, para iniciante. Isso é bem legal. E Bom Patron, esse também é legal, chama Bom Patron, ele corrige gramática e ortografia. Não ter medo de falar, mesmo que seja isso, acho que para qualquer língua, né? Mesmo que seja difícil no início, você está com vergonha, é o jeito mais rápido de se jogar, não tem jeito. Fala errado, né? Mas fala, tenta. Porque se você for esperar, você está falando perfeito, você vai perder aí um bom tempo, né? Então, fale. Verdade, verdade, Irina. Qual é o idioma do amor de vocês dois? Vocês se comunicam em português ou em francês? Nos dois, mais em português, mais em português. Teve uma época que eu queria falar em francês para treinar, né? Até porque acaba que ele me corrige, né? A pessoa que mais me corrige por ter intimidade e tal.
Só que agora com os 2 bebês a gente está falando português, porque como ela vai para a creche, né, em francês, para ela escutar o português também, agora a gente está falando português em casa direto. Que lindo. Vamos lá, continuando os conselhos aqui. O que você diria para quem está pensando em morar na França? Eu diria, a língua, a questão do idioma é importante. Assim, né? Porque tem acho que outros países que falam, eu chego com inglês, eu me viro. Aqui, lógico que dá, né? Tem muita gente que fala inglês, mas aqui realmente faz muita diferença você falar francês, né? Para o trabalho, né? A não sei que você chegue para trabalhar em alguma empresa, sei lá, americana ou inglesa, mas no trabalho e até com as pessoas é importante falar francês aqui. Então, quem pensa em morar, né, se for um projeto assim mais de médio, longo prazo, começar a se aplicar para chegar falando francês. Facilita muito, né, para fazer amigos, para conseguir trabalho, assim, investir em aprender o idioma é bem importante. Inclusive nesses grupos, né, de brasileiras, sempre tem pessoas procurando emprego e muitas vezes a gente vê que esbarra nisso, né? Precisa de francês intermediário. Não tem jeito, né? Precisa. Aqui é bem importante, né? Sei que tem países aqui na Europa que não tanto, né? Você, sei lá, Alemanha, né? Falar inglês, beleza, mas a França é muito importante falar francês. E o que você diria para quem está em busca de um amor francês? Olha, eu diria. Tem que. Se joga. A primeira coisa que eu diria. Só ter em mente algumas diferenças culturais, eu diria, né? Essa questão, inclusive, de ser direto. Isso foi uma coisa que, no início do relacionamento, dava um certo atrito, né? Porque quando você é brasileiro, carioca, você não está acostumado que alguém te diga não, ou que alguém seja mais sincero mesmo, né? Mais direto. Então, isso no início, até você, né, os dois se adaptarem, assim, digamos assim, né? Ele a ser um pouco menos direta e eu a entender que esse é normal para ele, né? Da cultura dele, né? Teve uns atritos, assim, né? Mas, assim, pô, acho que muito mais positivo do que negativo, né? São bons namorados, bons maridos, bons pais. Tô generalizando, lógico, né? Mas, assim, é... se joga, eu diria se joga. Irina, minha linda, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar a sua história, a sua trajetória conosco aqui no Brasil Gringa. Obrigada a você, Marcele. Obrigada pelo convite e pela amizade, né? Pelos anos, pelos 501 anos. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. Marcele. Beijo.